Bom dia. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de 1 Reis, capítulo 19. A reflexão que vamos fazer hoje é a respeito de todo o capítulo 19, mas nós não vamos ler nesse momento o capítulo inteiro. Vamos ler os versículos 9 a 13. Eu vou ler e peço que os irmãos me acompanhem em suas Bíblias. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Aqui se refere ao profeta Elias. E a palavra do Senhor veio a ele. O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo, houve o murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Capítulo 19 de 1 Reis, essa narrativa, ela é classicamente conhecida como a descrição de uma profunda crise e depressão do profeta Elias. O relato desse período de depressão e melancolia do profeta é extremamente relevante, assim como a maneira como Deus o tratou nessa dificuldade pela qual ele passava. Ao contrário da crença popular, a depressão não é uma doença moderna. Na verdade, há cerca de 2.500 anos atrás, mais ou menos no ano 450 a.C., um cientista chamado Hipócrates, conhecido como pai da medicina, os que são da área devem ter ouvido falar dele, já havia descrito e se referido a doenças dos humores, dos 4 humores, ou o que quer que sejam, se referindo então a sintomas que se assemelham demais com os sintomas que descrevem o que nós chamamos de depressão hoje. E já naquela época, há mais de 2.500 anos atrás, Hipócrates, inclusive, já propunha o tratamento dessa doença a partir de medicamentos. Então, embora a depressão não seja uma doença moderna, talvez ela exista desde que o homem se entende como um ser humano. Por outro lado, é verdade que a modernidade tem agravado os sintomas dessa doença. E, inclusive, tem sido responsável, talvez, pelo aumento estarrecedor de diagnósticos de pessoas com essa doença chamada depressão. Isso pode se dever ao caos tecnológico que nós vivemos, ao ritmo frenético que o sistema econômico, social e político, que a rotina que nós, pós-modernos, vivemos hoje nos traz, e também por causa da consequente escassez ou até ausência de relacionamentos interpessoais verdadeiros e profundos, também fruto dessa correria e desse ritmo frenético que nós vivemos hoje. A Organização Mundial da Saúde, ela tem considerado a depressão como o mal do século XXI. Segundo estatísticas, hoje, muitas e muitas crianças, a partir de 5 anos de idade, estão sendo diagnosticadas com depressão. Sem dizer os milhares de adolescentes. A depressão hoje é a doença mais presente entre os adolescentes. E homens
muitas mulheres e também idosos têm sido acometidos por essa doença chamada depressão. Se é assim, se milhões de pessoas e até as nossas crianças estão sendo diagnosticadas com essa doença chamada depressão, eu acredito que vale a pena observarmos se a palavra de Deus nos diz algo a respeito. E é surpreendente, à medida que nós conhecemos e estudamos a palavra de Deus, notar como ela é atual, como ela é viva, como ela fala conosco de maneira tão específica e pessoal. E no texto de hoje nós vemos que um grande profeta de Deus, o profeta Elias, encontra-se justamente com os mesmos sintomas que descrevem o que chamamos hoje de depressão. Eu acredito que esse tema seja bastante relevante para nós hoje, ainda que muitos de nós não soframos de depressão em seu grau mais leve ou mais severo. E ainda que muitos de nós sejamos de fato sãos e não tenhamos aderido àquilo que muitos cientistas criticam hoje, que é a vulgarização também da doença da depressão, porque hoje qualquer coisa é depressão, também virou moda. E isso tem sido criticado por cientistas e médicos sérios, mas ainda que você não tenha aderido a essa moda e saiba lidar com muita lucidez com as dificuldades, os sofrimentos que você enfrenta, e ainda que alguns de vocês que estejam aqui, de fato, estejam sofrendo com a depressão, eu acredito que é um tema relevante, porque quando nós observamos as suas causas, os sintomas e a sua cura, nós percebemos que, de alguma forma, todos nós enfrentamos essas causas, esses sintomas e precisamos, portanto, dessa cura em uma medida ou outra. E eu acredito também que o estudo à luz da palavra e também à luz de pesquisas e conclusões científicas podem nos ajudar, de repente, a desatar alguns nós que existem no nosso relacionamento com Deus. Com certeza a Bíblia não está preocupada em responder, ou explicar ou tratar a depressão. Não, ela não está preocupada com isso, muito menos em resolver o conflito que existe hoje aí nessa área entre a psicoterapia e as terapias de intervenção física, que usam medicamentos e até eletrochoques. Mas é muito interessante notar que esse capítulo 19 descreve o profeta de Deus, um grande profeta de Deus, imediatamente após ter sido vitorioso numa batalha espiritual e também física contra os falsos profetas de Baal, idólatras. Imediatamente após esse grande triunfo e vitória, Elias entra num estado de melancolia, de tristeza e de depressão tão profunda que ele chega a pedir a Deus para que tire a sua vida. Quando nós estudamos a palavra de Deus, o exercício mais importante que nós temos que fazer não é descobrir a vontade de Deus para a minha vida. Isso é absolutamente antropocêntrico, humanista, egoísta e pecaminoso. Quando nós estudamos a palavra de Deus, nós precisamos buscar ali a revelação da própria pessoa de Deus. O seu caráter, o que ele diz, o que ele faz, como ele pensa, o seu coração. E então, ajustar as nossas vidas a essa revelação que a palavra nos traz. Então, vamos ver qual é a maneira como Deus reage a esse estado de profunda tristeza, melancolia e depressão do profeta Elias. Então, vamos ver. Versículo 3, nós não lemos ele agora, mas ele conta, então, o momento em que, logo após ter derrotado os falsos profetas de Baal, então o rei Acabe, ele se enfurece
E aí ele vai desabafar com a sua esposa, a Jezabel, que era uma mulher completamente maluca. E ela então manda um recado para o profeta Elias e manda dizer que ela vai matá-lo. Então ela diz, o que você fez com os meus profetas, né, que matou, eu vou fazer com você também. E aí o versículo 3 diz, então, que Elias, ao receber esse recado, ele se apavorou, ele teve medo e fugiu, nas palavras do texto bíblico. Elias teve medo e fugiu. Ele estava esgotado fisicamente e emocionalmente. Estava sendo ameaçado de morte. Esse grande profeta que havia obtido uma grande vitória em sua caminhada, vida e ministério espiritual, ele estava agora amedrontado e estava fugitivo. E para onde ele vai? Para um deserto. Naquele momento de profunda agonia, ele vai pedir a Deus, Senhor, tira a minha vida. No tratado sobre depressão, um tratado muito interessante chamado O Demônio do Meio-Dia, de Andrew Solomon, o autor diz que o oposto da depressão não é a felicidade, mas a vitalidade. Porque aquele que é depressivo, ele não deseja viver. E daí a ausência de felicidade como consequência. Então, quando nós vemos Elias ali, querendo morrer, e ele vai ao deserto e se isola, e ele perde o apetite, e ele só quer deitar e fechar os olhos e esquecer da vida e dormir, como Deus reage a esse Elias? A forma como Deus responde ao sofrimento de Elias nesse momento é completamente diferente com o péssimo hábito que nós temos, principalmente os cristãos, de querer erradicar das nossas vidas, da igreja e da face da terra, todos os problemas e sofrimentos que vamos encontrando por aí. As religiões e as ciências têm cometido um grande equívoco na prepotente tentativa de eliminar o sofrimento humano. Porque o sofrimento, ele é inerente à nossa condição humana. Sim, em Cristo nós recebemos uma nova vida, mas a partir de Cristo o que acontece é que vamos sendo transformados de glória em glória e vamos sendo restaurados à semelhança de Cristo, mas a glória plena nós só vamos desfrutar quando Jesus voltar. Isso significa que enquanto estamos aqui, nós vamos sofrer. Nós vamos enfrentar tristezas. Nós vamos nos deparar com dores. A grande questão é, o que Deus nos diz a respeito de tudo isso? Como eu vou reagir a respeito de tudo isso? E quando nós falamos então de depressão, nós vemos uma corrida frenética das grandes indústrias farmacêuticas e dos laboratórios em busca de medicamentos que aliviem, que resolvam, que exaurem a tristeza, a melancolia e a depressão. Mas a análise que o autor faz nesse tratado, O Demônio do Meio-Dia, é justamente uma crítica a essa tentativa prepotente do ser humano de querer resolver algo que faz parte dele. E, às vezes, responsabilizar, isso são as palavras desse autor, alguém que sofre de depressão, que estudou uma literatura muito vasta, que entrevistou inúmeras pessoas para escrever o que ele escreveu. A crítica que ele faz é que quando nós responsabilizamos exclusivamente a química, a biologia e o corpo pelos sintomas e consequências da tristeza e da melancolia, talvez nós estejamos abrindo a possibilidade de nos excusar da responsabilidade de assumir erros, de encarar problemas mais complicados, de mudar a nós mesmos, de mudar as nossas rotinas para alterar essa circunstância que nos faz tristes e melancólicos. Ao mesmo tempo,
não podemos condenar aquele que sofre, aquele que está imergido em profunda tristeza, e dizer a ele para que reaja à depressão como se ele mesmo não quisesse fazê-lo. Não, por isso justamente o que é preciso fazer? Encontrar o equilíbrio. Até que ponto é minha responsabilidade? É inerente à minha capacidade de decidir e de agir, o mudar essa grande situação de tristeza, de dor ou de sofrimento. E a partir de que ponto aquela dor, tristeza e sofrimento devem ser encaradas como uma grande escola de amadurecimento, uma grande escola de humildade. O que Deus nos diz a respeito disso? Um autor cristão, que é psicólogo, Larry Crabb, que escreveu um famoso livro que muitos irmãos devem conhecer, que é o De Dentro para Fora, escreveu um outro livro chamado O Lugar Mais Seguro da Terra. E, através desse livro, ele faz um apelo às igrejas, às comunidades cristãs. É como se, através daquele livro, ele dissesse assim: igrejas, por favor, vamos receber os doentes, os imperfeitos, os feridos, os deprimidos. Vamos receber os quebrados, os pecadores, de forma que eles se sintam à vontade para entrar na igreja como estão e então poder encontrar o Deus que nos muda, que primeiro nos aceita como nós somos e então nos transforma. A crítica que ele faz através desse livro, O Lugar Mais Seguro da Terra, e o lugar mais seguro da terra, ele diz que é nos relacionamentos entre cristãos que se permitem falhar, que se permitem sentir dor, que se permitem sofrer, e que ali, através desse ponto em comum, buscam juntos, com maior sinceridade e honestidade do que aqueles que usam máscaras, aquele que pode curar, o Jeová Rafa. Então ele faz um apelo para que nós, igreja, possamos primeiro, nós mesmos, ser honestos, sinceros com nossos sofrimentos, dor, tristeza, melancolia, depressão, levar aquilo para Deus, confiar que Ele pode curar, ser então curado, restaurado e tocado por Ele, não pela religião, e então nos tornarmos uma igreja apta, capaz de abraçar esses que estão fora de nós e que precisam tanto do amor e da cura do Senhor. A esse Elias, que está fisicamente e emocionalmente esgotado, que desabafa a Deus dizendo: tira a minha vida, Deus não repreende. Deus não ensina como ele deve agir. Mas Deus simplesmente envia um anjo. E é tão lindo ver a maneira como Deus trata esse homem cansado, esgotado, ferido e deprimido. O anjo lhe toca e diz: levanta e come. E quando Elias abre os olhos, ao seu redor há um pão assando na brasa. Olha o que Deus lhe providencia. E água para beber. Então ele come e volta a descansar, e por uma segunda vez Deus envia o anjo novamente, que toca Elias e diz: levanta e come. E quando Elias abre os olhos, ali está novamente pão e água, e ele se alimenta daquilo, e a Bíblia vai nos dizer no versículo 8 que, fortalecido agora com aquela comida, Elias é capaz de viajar por 40 dias e 40 noites, até chegar ao Monte Horebe, onde ele vai ter um encontro com Deus que certamente vai marcar a sua vida e curar aquela tristeza profunda que o acometia. A nós que sofremos a ansiedade de: o que eu vou comer? O que eu vou vestir? O que vai ser do amanhã? Sendo que nós nem sabemos se estaremos vivos hoje à noite. A nós que vivemos escravizados pela nossa própria ansiedade, Deus está ensinando através da maneira como Ele trata Elias. E Jesus vai nos ensinar depois, através da oração do Pai Nosso, a pedir pelo pão de cada dia. Será que toda essa tristeza, dor e sofrimento também não são fruto de
tanta ansiedade, porque nos esquecemos que estamos debaixo de alguém que é soberano, que criou todas as coisas e não somente isso, que nos ama, que conhece as nossas necessidades e que está tão perto para atender cada uma delas, simplesmente porque Ele é o nosso Pai. E o Pai jamais vai negar um pão ao filho que dele necessita. Esse Deus que trata um Elias profundamente deprimido com toda essa doçura, amor e lhe provendo simplesmente o que ele precisa, a sua necessidade básica para aquele momento. Esse Deus é o Deus também que alimentou o seu povo no deserto com maná. No deserto, o povo foi alimentado diariamente com pão que Ele mesmo enviava do céu, assim como Ele alimentou Elias. Esse povo, durante o dia no deserto quente, foi guiado através de uma coluna de nuvem, que provavelmente lhe fazia sombra também. E durante a noite fria, por uma coluna de fogo, que provavelmente lhes aquecia. Deus tocou Elias, um Elias que estava desgostoso da sua vida, e o fortaleceu. Deus, Ele mesmo, através da provisão do pão nosso de cada dia, que Ele nos diz para pedir, e que Ele promete que vai nos dar, e que nos liberta de toda a ansiedade, Deus fortaleceu. Ainda que não tivesse curado completamente a tristeza de Elias. A gente nota que aquele pão, aquela água e aquele fortalecimento que faz Elias caminhar por 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe, a gente percebe que naquele momento, quando ele chega no Monte Horebe, ele ainda não está completamente curado de sua tristeza, porque o versículo 10 nos diz que quando ele chega lá, o que ele faz? Ele entra numa caverna. Ainda angustiado, ainda buscando isolamento, ainda buscando se esconder de Deus, das pessoas, ainda se afogando dentro de si mesmo e das circunstâncias e do medo e da tristeza ali. Elias vai ter um encontro com o Senhor. E o que Deus vai lhe dizer agora, neste momento? Sai dessa caverna. Sai dessa caverna. Sai de si mesmo, sai dessa lamúria, sai dessa ansiedade, sai dessa autocomiseração, sai das circunstâncias, olha para mim. Sai dessa caverna e fica na minha presença. Quando Elias então está ali na caverna e o Senhor lhe pergunta, o que você está fazendo aqui? Elias então vai verbalizar agora a grande mentira que o estava mantendo cativo dentro daquela caverna, dentro de si mesmo, dentro daquela profunda tristeza e depressão. E ele vai dizer, Senhor, eu estou sozinho. Não é o que nós fazemos? Quando nos deixamos dominar pela ansiedade, quando nós desfocamos os nossos olhos de Deus, daquele que nos ama, que cuida, que provê, quando começamos a olhar somente para nós mesmos, para o nosso sofrimento, para as circunstâncias, para a nossa necessidade, sim, que pode ser legítima, mas que não é maior do que o Deus que pode curá-la. Deus vai nos dizer, você não está sozinho. Elias lamenta ser o único profeta de Deus restante. E então ele confessa, ele verbaliza, ele denuncia a mentira que cativava a sua mente e coração, a mentira que sugava a sua vitalidade. E ele vai dizer, estou sozinho. Saia da caverna e fique na presença do Senhor. Deus vai dizer a ele, não. Você não está sozinho. Eu ainda tenho 7.000 homens que não se curvaram a Baal e não o beijaram. Você não está sozinho.
Quando Deus nos chama para fora da caverna, quando Ele chama Elias para fora da caverna, primeiramente Deus vai se revelar a ele. E quando nós estamos ali, afundados em nossa própria tristeza, ansiedade, pecado, depressão, desespero, nós esperamos e clamamos para que Deus se manifeste de forma arrebatadora, de forma estrondosa, que Ele nos arranque ali com muita força e poder de nós mesmos. Mas não é interessante que não é assim que Deus vai se achegar a Elias? Mas a Bíblia diz que Deus se achega e que Elias consegue percebê-lo, não no fogo, não no terremoto, mas através de uma brisa suave. Talvez porque se Deus viesse como fogo, Ele não poderia estar tão perto de Elias, senão Elias se queimaria. Se Deus viesse como um grande terremoto socorrê-lo e tirá-lo daquela caverna, talvez a caverna desmoronaria em cima do próprio Elias. Mas justamente para dizer a Elias que o quanto ele estava perto. No nosso caso hoje, através da nova aliança e do batismo do Espírito Santo, Ele está dentro de nós. Deus então se manifesta e faz com que Elias o perceba através de uma brisa suave. Então, primeiro, Deus, Ele nos fortalece pessoalmente. Ele mesmo nos provê o pão nosso de cada dia, nos liberta da ansiedade. E Ele diz, sai da caverna, eu estou aqui, presta atenção, vê o quanto eu estou perto de você. E então o que Ele vai nos fazer? Vai nos ajudar a prosseguir fortalecidos. Sim, é Ele que nos fortalece. Mas para que possamos permanecer fortalecidos, nós precisamos nos conectar com outras pessoas. Precisamos entender que não estamos sozinhos. Se Deus nos fortalece pessoalmente para prosseguirmos, Ele nos tira da caverna do isolamento e da solidão e nos conecta a outras pessoas para que possamos permanecer prosseguindo até o fim. Somos plenamente curados somente quando somos amados e quando amamos, porque Deus nos criou assim. Ter sido criado à sua imagem e semelhança, estar sendo restaurado à sua imagem e semelhança, significa necessariamente que precisamos nos conectar a outras pessoas que também estão tendo as suas imagens e semelhanças restauradas. A imagem e semelhança de Cristo é a sua igreja, é o seu corpo. Portanto, se você que recebeu Jesus na sua vida, e crê que Ele está te transformando, e crê que Ele está te chamando para fora da caverna, não está conectado ou se conectando com outros cristãos, pode ser que você não consiga permanecer fortalecido até o fim, porque Ele escolheu assim. É por isso que nós encorajamos os irmãos a participarem de grupos, não como programações, mas como meios de sobrevivência. Eu necessito do outro, eu necessito do próximo. Por isso que nós nos reunimos em pequenos grupos, em fazendas, em grupos de oração, em grupos de estudo, para que possamos estar permanentemente nos certificando de que não estamos sozinhos. Sai da caverna, fica na presença do Senhor e vê que você não está sozinho. Eu queria fazer só um exercício de você olhar aí para o lado e se certificar de que você não está sozinho, porque é isso que Deus quer nos dizer através de como Ele nos criou e através da sua palavra hoje. Eu fiquei arrepiada enquanto lia essa literatura, que é uma literatura secular, de um autor que não é cristão, como em cada um dos capítulos ele se refere ao amor como solução para a depressão. Como ele conta no seu testemunho, como o amor o ajudou e está ajudando a lidar com a depressão. Ele ainda faz terapia, ele ainda toma medicamentos, mas ele está conectado a grupos
de outras pessoas com depressão. E ali ele encontra a comunhão, para saber que não está sozinho. E o amor que ele compartilha com essas pessoas é que tem feito ele prosseguir até este momento. E eu fico imaginando como alguém que não conhece Deus, porque o amor é inerente à pessoa de Deus, porque Ele é amor. Como alguém pode estar sendo tão ajudado com um conceito de amor que sabe lá qual é? E quantos de nós cristãos que temos esse acesso, temos esse contato com o Deus, com o verdadeiro amor, estamos nos deixando afogar em nossa própria ansiedade e solidão? Saia da sua caverna, fique na presença do Senhor e veja que você não está sozinho. Quando Jesus nos disse para sermos um, quando Jesus nos disse para nos amarmos uns aos outros como Ele nos amou, quando Ele disse para que lavássemos os pés uns dos outros e servíssemos uns aos outros como Ele nos serviu, quando Jesus nos fez igreja, não é igreja instituição, onde você vem bater cartão, esquentar o banco, mostrar as caras para a liderança. A igreja é corpo orgânico, vivo, pessoas se conectando, tendo comunhão, não a comunhão, o lanche depois da reunião, a comunhão de ter em comum a dificuldade, a dor, o sofrimento e por isso também a vitória. Cristo, a pessoa de Deus. Quando nós somos igreja que reconhece a sua condição de interdependência uns dos outros, quando nós como igreja reconhecemos que dependemos uns dos outros para nos submetermos à cabeça que é Cristo, quando Jesus nos institui a igreja, quando Ele nos faz igreja, eu acredito que Ele tem em mente não somente a salvação de cada um de nós, mas principalmente a salvação e a cura de tantos que estão doentes e estão afogados e mortos em suas próprias cavernas lá fora. Que Deus tenha misericórdia para nos curar, nos tratar, nos ajudar a sairmos das nossas próprias cavernas, estarmos em sua presença, sermos fortalecidos por Ele, nos conectarmos uns aos outros e sermos, portanto, uma igreja capaz de abraçar, acolher, ser expressão de seu amor e cura para tantos e tantos ali fora que sofrem e estão morrendo sem conhecê-lo. Que Ele tenha misericórdia para fazer de nós uma igreja assim e que assim o seu reino seja estabelecido aqui e o seu nome glorificado. Amém? Vamos ter um minuto de oração? Senhor, obrigada pela Tua presença aqui em nosso meio. Obrigada por ser um Deus que se manifesta e que se faz perceptível, sim, às vezes através de fogo, terremotos, mas muito mais vezes como uma brisa suave, para nos certificar quanto o Senhor está perto de nós. Eu sei que o Senhor falou com muitos que estão aqui, porque o Senhor conhece os nossos corações e mentes, muitos dos nossos corações e mentes adoecidos, afundados em nossas próprias cavernas. Que quando os Teus filhos aqui clamarem a Ti, Senhor, me tira dessa caverna, me coloca na Tua presença, me ajuda a me conectar com outros, me ajuda a ser essa igreja que ama, que é amada. Eu peço que o Senhor responda sem demora a esses clamores. E que assim a sua igreja, curada, restaurada, saudável, possa comunicar o Teu caráter e ser expressão do Teu amor e cura, para que o Seu nome seja glorificado e muitos salvos. Em nome de Jesus.